Esses são os 10 maiores pecados da Bíblia e suas consequências reais 10. A ganância de Acã. Jericó havia sido conquistada, a primeira grande vitória de Israel na Terra Prometida. Mas Deus havia dado uma instrução clara. Tudo o que havia naquela cidade era consagrado a ele. Nada deveria ser tomado. Isso está em Josué, capítulo 6, versículo 18. Acã ignorou. Escondeu no chão da sua tenda um manto babilônico, 200 moedas de prata e uma barra de ouro. Pequeno demais para que alguém notasse, grande demais para que Deus ignorasse. O resultado foi imediato. Israel avançou contra a cidade de Ai, menor e mais fraca que Jericó, e foi derrotado. 36 soldados mortos. Isso está em Josué, capítulo 7, versículos 4 e 5. O exército de Josué fugiu diante de uma cidade pequena, porque um homem havia escondido ouro numa tenda. Quando o pecado foi descoberto, Acã confessou. Mas a confissão chegou tarde demais. Ele, a família de Ana e tudo o que tinha foram levados ao vale de Acor e apedrejados. O nome do lugar ficou registrado. Acor significa perturbação, e essa foi a herança que Acã deixou. 9. O bezerro de ouro de Israel. Moisés havia subido ao monte Sinai para receber a lei de Deus. 40 dias. O povo esperou. E quando a espera ficou longa demais, chegaram até Arão com uma proposta. Fazei-nos um Deus que vá adiante de nós. Arão cedeu. Recolheu os brincos de ouro do povo, fundiu o metal e moldou de um bezerro. Proclamaram: Este é o teu Deus, ó Israel. Isso está em Êxodo capítulo 32, versículos 1 ao 4. Mas há um detalhe que torna esse pecado diferente de quase todos os outros da lista. Esse povo havia acabado de sair do Egito com sinais e maravilhas. Havia atravessado o Mar Vermelho a pé. Havia visto o fogo de Deus no monte. E mesmo assim, 40 dias foi tempo suficiente para substituir tudo por um bezerro de metal. Quando Moisés desceu e viu, quebrou as tábuas da lei e destruiu o ídolo. Em seguida chamou quem fosse do lado do Senhor. Os levitas responderam. A ordem foi dada. Cerca de 3.000 homens morreram naquele dia. Isso está em Êxodo, capítulo 32, versículo 28. O povo não fez o bezerro por ignorância. Fez porque preferiu um Deus que pudesse ver e controlar a um Deus que estava no alto do monte em silêncio. 8. O pecado de Moisés na rocha. Moisés foi o único homem da Bíblia de quem Deus disse que o conhecia face a face. Isso está em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. Não há descrição mais próxima de Deus para um ser humano do que essa. E foi esse mesmo Moisés que perdeu a terra prometida por uma única ação. O povo estava sem água no deserto. Reclamavam como sempre. Deus deu uma instrução precisa a Moisés. Fale com a rocha, e ela dará água. Isso está em Números, capítulo 20, versículos 7 e 8. Moisés estava com raiva. Chamou o povo de rebeldes e golpeou a rocha 2 vezes com o cajado. A água saiu. O povo bebeu. Mas a instrução era falar, não golpear. Deus disse a Moisés naquele momento: Porque não me santificaste diante do povo de Israel, não entrarás na terra que vou dar a eles. Números, capítulo 20, versículos 12. O homem que havia guiado Israel pelo deserto por 40 anos morreu no alto do Monte Nebo, à vista da terra prometida, sem jamais entrar nela. Uma palavra não obedecida. Esse foi o preço. 7. A idolatria de Salomão. Salomão não era um homem que não sabia o que estava fazendo. Deus havia aparecido a ele 2 vezes. 2 vezes. Está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 9. Havia dado a ele sabedoria acima de qualquer outro ser humano. Havia abençoado seu reinado com paz, prosperidade e o privilégio de construir o templo de Jerusalém. E Salomão se desviou mesmo assim. Casou com mulheres estrangeiras, de povos sobre os quais Deus havia avisado Israel diretamente. E quando foi envelhecendo, o coração dele foi sendo desviado. Construiu altares a Astarote, a Quemós e a Milcom. 1 Reis, capítulo 11, versículos 5 a 8. O texto bíblico destaca, como motivo da ira de Deus, um detalhe específico. Deus havia aparecido a Salomão pessoalmente 2 vezes, e ele se desviou mesmo assim. A consequência foi direta. O reino foi dividido. O que havia sido unido por Davi e expandido por Salomão foi partido ao meio logo após sua morte, exatamente como o profeta Aías havia anunciado. Isso está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 11. Saber muito sobre Deus não é proteção. Experiências espirituais profundas não são proteção. O coração de Salomão foi se desviando nas escolhas pequenas, muito antes de chegar nas grandes. 6. O pecado de Davi com Batseba. Davi era chamado de homem segundo o coração de Deus. Leia isso em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Não havia qualificação maior disponível nas escrituras para um ser humano. E foi Davi quem cometeu adultério, tentou encobrir o crime e depois ordenou a morte do marido da mulher. Era o tempo em que os reis saíam para Pemejona. Davi ficou em Jerusalém. Do terraço do palácio, avistou Batseba. Mandou chamá-la, dormiu com ela. Ela engravidou. Isso está em 2 Samuel capítulo 11, versículos 2 ao 5. O plano de encobrimento foi elaborado com cuidado.
Chamou Urias, marido de Batseba, de volta da batalha. Esperava que ele fosse para casa e dormisse com a esposa, resolvendo o problema da paternidade. Urias recusou. Disse que como poderia ir comer, beber e dormir com sua mulher, enquanto o exército de Israel estava acampado ao relento. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 11. E foi aí que tudo piorou. Davi escreveu uma carta a Joabe, comandante do exército. A carta dizia: coloque Urias na frente, onde o combate for mais intenso, e o abandonem para que morra. Enviou a carta pelas mãos do próprio Urias. Isso está em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 14 e 15. O profeta Natã foi enviado por Deus a Davi. Contou uma parábola, e quando Davi se indignou com o personagem da história, Natã disse: Tu és o homem. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7. Davi se arrependeu. Foi perdoado. Mas o profeta foi direto: a espada não se apartará jamais da tua casa. O filho que nasceu morreu. Tamar, filha de Davi, foi violentada pelo próprio irmão Aminon. Aminon foi assassinado por Absalão. Absalão se rebelou contra o próprio pai e o expulsou de Jerusalém. O perdão veio. As consequências continuaram por décadas. Antes do próximo pecado, se você acredita que esse tipo de conteúdo deve chegar a mais pessoas, deixa o like e se inscreve no canal. Vamos continuar. 5. Ananias e Safira. A comunidade cristã primitiva em Jerusalém vivia algo sem precedente. Os crentes vendiam propriedades e traziam o valor aos apóstolos para ser distribuído entre todos. Isso está em Atos, capítulo 4, versículos 34 e 35. Ananias e Safira venderam uma propriedade. Combinaram entre si guardar uma parte do valor e entregar o restante como se fosse o total. O problema não era guardar parte do dinheiro. O problema era mentir sobre isso. Pedro foi direto a Ananias. Porque Satanás encheu o teu coração para mentir ao Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 3. Ananias caiu morto no mesmo instante. 3 horas depois, Safira chegou sem saber o que havia acontecido. Pedro perguntou se aquele era o valor total da venda. Ela disse que sim. Safira caiu morta no mesmo momento. E isso está em Atos, capítulo 5, versículos 9 e 10. O texto registra o resultado com uma só frase. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram. Isso está em Atos, capítulo 5, versículo 11. Mentira deliberada numa comunidade construída sobre verdade. E o final foi inevitável. 4. O pecado de Arão e Miriam contra Moisés. Miriam era profetisa. Arão era o sumo sacerdote. Os dois eram irmãos de Moisés e líderes reconhecidos de Israel. E os dois falaram contra Moisés por causa da mulher que ele havia tomado. Mas havia um detalhe por baixo disso. O texto deixa claro que a questão real não era o casamento de Moisés. Era a autoridade. Eles disseram: acaso o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por nós? Isso está em Números, capítulo 12, versículo 2. A Bíblia registra que Deus ouviu aquilo, convocou os 3 ao tabernáculo, desceu em coluna de nuvem, e foi direto. Se há profeta entre vós, eu me apareço em visão. Mas com Moisés não é assim. Com ele falo face a face. Isso está em Números, capítulo 12, versículos 6 ao 8. E então a nuvem se afastou. Miriam estava coberta de lepra, branca como neve. Arão intercedeu. Moisés orou por ela. A lepra durou 7 dias. Tempo em que Miriam ficou fora do acampamento e toda a marcha de Israel foi interrompida. Somente depois ela foi reintegrada. 2 palavras ditas em privado. Israel inteiro parou por 7 dias. 3. Acabe e Jezabel. O caso de Nabote. Acabe era rei de Israel e queria comprar de oivinha de um homem chamado Nabote que ficava ao lado do palácio. Nabote recusou. A lei judaica proibia vender herança de família. Isso estava em 1 Reis, capítulo 21, versículo 3. Acabe voltou para casa abatido. Jezabel olhou para o marido e disse: é você ou não o rei de Israel? Depois foi resolver o problema. Isso está em 1 Reis, capítulo 21, versículo 7. O plano foi preciso. Forjou-se uma acusação de blasfêmia contra Nabote. Subornaram 2 testemunhas. Nabote foi acusado publicamente, levado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Com Nabote morto, a terra passava automaticamente para a coroa. Jezabel foi até Acabe e disse: levante-se e tome a vinha. O profeta Elias foi enviado por Deus até Acabe naquele mesmo dia. A sentença pronunciada foi específica. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães também lamberão o teu sangue. E os cães comerão Jezabel junto à muralha de Jezreel. Isso está em 1 Reis, capítulo 21, versículos 19 e 23. Anos depois, tudo aconteceu exatamente como profetizado. Sem desvio, sem atraso, sem exceção. 2. A desobediência de Adão e Eva. O jardim era perfeito. A instrução era simples. De toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. A serpente chegou com uma pergunta. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore? A distorção foi sutil. Eva corrigiu a serpente, mas então veio a afirmação: certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que comerdes sereis como ele. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5.
Eva comeu, deu a Adão. Ele comeu, e quando Deus chamou, eles se esconderam. A sentença pronunciada no capítulo 3 de Gênesis não afetou apenas duas pessoas, afetou toda a criação. Adão passaria a trabalhar a terra com dor, Eva partiria filhos com dor. A terra produziria espinhos e cardos, e ambos voltariam ao pó. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículos 17 ao 19. Mas o detalhe que coloca esse pecado no topo de quase qualquer lista é o seguinte: eles não pecaram por ignorância. A instrução havia sido clara, a consequência havia sido dita. E mesmo assim, a escolha foi feita, um fruto. E o mundo jamais foi o mesmo. A traição de Judas. Judas Iscariotes não era um inimigo de fora, era um dos 12. Esteve lá desde o início. Ouviu os mesmos ensinamentos, viu os mesmos milagres. Andou pelos mesmos caminhos que os outros discípulos. E o Evangelho de João registra um detalhe direto. Judas era o responsável pela bolsa de pertences do grupo, mas roubava dela. Isso está em João, capítulo 12, versículo 6. Quando os líderes religiosos procuraram uma forma de prender Jesus sem causar tumulto, Judas foi até eles por conta própria e se ofereceu para o trabalho. O preço que aceitou foi 30 moedas de prata. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículos 14 e 15. A entrega foi feita com um beijo, o sinal combinado com os soldados para identificar quem prender. Depois que Jesus foi condenado, Judas tentou devolver o dinheiro. Os líderes recusaram. Ele jogou as moedas no templo e foi se enforcar. Isso está em Mateus, capítulo 27, versículos 3 ao 5. E Atos, capítulo 1, versículo 18, registra que seu fim foi ainda pior que o planejado. 3 anos ao lado de Jesus. O preço foi 30 moedas. E o fim foi esse.